Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei, todavia, que ainda agora Deus vos concederá tudo o que lhe pedirdes. E Jesus lhe respondeu: O teu irmão ressuscitará. Marta observou: Eu sei que ele há de ressuscitar na altura da ressurreição do último dia. E Jesus lhe respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Porque todo aquele que vive e crê em mim, jamais pode morrer. Acreditas isto? E ela respondeu-lhe: Sim, Senhor, eu sempre acreditei que vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo, que havia de vir a este mundo. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Há certas mortes em que a gente chora, é claro, fica triste com a ausência, mas que nós deveríamos muitas vezes comemorar, né? Tanto que a festa dos santos, que são sempre, em geral, se comemora o dia da morte, é chamado de festa natalícia, porque a morte é um nascimento para a vida eterna. A pessoa entra na outra vida. Como dizia Santa Teresinha, eu não morro, eu entro na vida. A morte, portanto, é um momento de encontro, um encontro com Cristo e encontro com a eternidade. E toda a nossa vida aqui na Terra é uma vida de caminhada para esse momento, em que nosso Senhor nos coloca numa estrada, nos acompanha, nos segura pela mão. Quantas vezes nós nessa estrada caímos, Ele nos levanta. Quantas vezes nós queremos nos desviar e Ele mostra através dos acontecimentos que nós devemos voltar para esse caminho, né? Quantas vezes encontramos obstáculos, e muitos, né? Sobretudo o grande obstáculo do pecado, e Ele está pronto para nos dar o perdão, até que chega o momento em que Ele diz: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel nas poucas coisas, receberás a intendência de muitas, entra na alegria do teu Senhor. Essa é a frase mais importante e para a qual todos nós devemos nos preparar durante toda a nossa vida. Entra na alegria do teu Senhor. E a primeira preparação que nós temos que ter nesta caminhada é a vida de fé. Infelizmente, hoje quase não se tem mais fé. O próprio Cristo fala que quando Ele voltasse, não acharia muita fé sobre a terra. As pessoas estão perdendo a fé. A fé não apenas no dizer eu creio, é claro que muitas vezes acredita, né? Mas a fé na perda do sentido do sobrenatural, o sentido de Deus em todas as coisas, perda do nosso objetivo maior de viver, perda da fé, daquilo em que o ser humano não encontra mais sentido na vida, por isso busca por todas as formas algo que preencha o seu vazio e o seu nada, e a gente vê o ser humano cultuando o verdadeiro nada, uma cultura do vazio,
e que termina se mergulhando em tantas coisas, em busca de um verdadeiro sentido, e muitas vezes não encontra. Por isso hoje vemos muita gente até apelar para o suicídio por causa da falta de sentido da vida. Mas qual é o verdadeiro sentido da vida? Por que é que nós vivemos essa caminhada, correndo para um lado e para o outro, tentando sobreviver, trabalhando para ganhar dinheiro, para ter uma casa, para ter uma família, ou para ter um bom passeio, ou um bom carro, ou participar da última tecnologia, ou nos divertirmos muito, gozarmos à vontade? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Essa pergunta que todo adolescente faz, que todos nós fizemos na nossa adolescência, ela deve ser repetida constantemente. Por que é que eu vivo, né? Qual é o sentido da minha vida? E quando chega uma morte na nossa família, na nossa comunidade, nós devemos perguntar isso, né? Qual é a minha razão de viver? Qual é a minha razão de fazer tal coisa, de procurar tal empreendimento, tal emprego, ou de fazer tal ou tal escolha? É uma resposta que nós deveríamos dar a nós mesmos e que muitas vezes fugimos dela, porque teríamos que olhar para dentro de nós mesmos, para dentro de nossa própria consciência, mergulharmos em nós mesmos, e tem certas coisas que gritam dentro de nós que nós não queremos ouvir. E é o grito da própria consciência que nos quer encaminhar nessa estrada para o qual Deus nos chama e na qual Deus nos dá a mão para podermos caminhar. E a resposta para o verdadeiro sentido da vida é só uma, é a resposta da fé. A resposta de um Deus que nos procura, que nos quer com Ele, que nos quer em comunhão com Ele, que quer travar conosco uma amizade profunda, para nos dar esse verdadeiro sentido em todas as nossas ações. E a nossa resposta, dando um sim a esse Deus, é o que nós chamamos de fé. Fé é a resposta a Deus, dizendo: sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu quero estabelecer contigo esta amizade. Sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sim, Senhor, eu quero amar. Então a resposta da fé vai ser encadeada, ou vai ter como consequência necessária sempre uma resposta de amor, porque ninguém diz um sim ao outro se isso não tem consequências nas suas atitudes. Por isso, dizer a Deus esse sim é dizer a Deus um sim também de amor, um sim que nos faz colocar Deus como centro de nossa vida e a nossa razão de viver. Um sim que nos faz mudar os parâmetros da nossa existência e direcioná-los para algo que vai muito além do nosso dia a dia e vai muito além do nosso tempo de vida, por maior número que seja de anos que vivamos. É um sim que leva a colocar Deus como centro e buscarmos viver este amor de Deus, mas um amor apaixonado. Nós devemos constantemente ressuscitar em nós, podemos usar essa palavra, né? Essa verdadeira paixão pela pessoa de Deus, que se fez homem, que se encarnou e que se apresenta a nós como um homem Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso a nossa vida humana e de cristãos deve ser um constante dizer, como dizia o profeta ao Senhor: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Nós devemos ser almas ou pessoas verdadeiramente apaixonadas por nosso Senhor Jesus Cristo, como pessoa humana, como pessoa divina e divina encarnada, como Deus e homem, e que nos dá um verdadeiro sentido de viver. Sem isso, nós não somos nada. Ficaremos atirando para todos os lados
e a vida não terá sentido. Corremos por toda parte, mas a vida não tem sentido. Não tem sentido sem Ele. E esse amor a esse Deus e essa paixão avassaladora, que deve ser um fogo grandioso dentro de nós, deve nos levar a irmos ao encontro dos nossos irmãos e dedicarmos aos nossos irmãos nossas ações de amor. Olhar o irmão que sofre, olhar o irmão que precisa de nós, saber escutar, saber acolher, saber ir ao encontro do necessitado, saber estar com ele. Isso eu digo, não precisa sair na rua não, também pode e deve, mas eu digo dentro da própria casa, com os pais, com os filhos, com o cônjuge, com os irmãos, com os parentes, em que haja realmente essa fraternidade de amor, que é a expressão, na verdade, do amor de Deus. Isso é que nos dá verdadeiramente o sentido desta caminhada, que vai muitas vezes encontrar obstáculos, por vezes até dos nossos irmãos, a quem amamos, mas que nos vai fazer superar pela graça, e chegaremos ao fim, até o momento do encontro. Então a morte é esse encontro, é o dormir para acordar na eternidade. Só isso. E é o que vale. E é o que vale. O que é que levamos? Só as nossas obras. Mais nada. Toda a beleza da terra, a gente vai ver que era uma pálida amostra da beleza infinita que é Deus. Tem muita gente que tem medo de morrer. Eu digo para vocês que não devem ter medo de morrer. Quem vive da fé não tem medo de morrer, deixa vir. Vai acontecer, com medo ou sem medo, ela vem. Chega a hora. Fecha os olhos e acorda na eternidade. Pronto, acabou-se. A gente tem que ter medo de não viver bem. Isso sim. Porque de não dar sentido à nossa vida. Isso sim. Por isso a gente tem que constantemente fazer uma revisão de vida para ver se realmente nós estamos vivendo bem. Porque a morte vem para todo mundo. Quantas pessoas já se passaram pela nossa vida, e quanto mais velhos nós ficamos, mais o número aumenta no nosso catálogo. Mas às vezes voltando para casa, daqui de Volta Redonda, indo para Nova Iguaçu, a gente às vezes pensa tanta coisa. Eu comecei a pensar no número das pessoas que já passaram por essa igreja. Eu fui lembrando de um por um. Fulano morreu, Cicrano morreu, Cicrano morreu. Aí depois fui pensando nas autoridades da igreja. Aí fui pensando, lembrando dos bispos todos famosos, aplaudidos. Morreu. E como estava muito longe de chegar em Nova Iguaçu, são 90 quilômetros, na descida da serra comecei a pensar nos políticos. Grandes homens, morreu. Todo mundo morre. Todo mundo, e nós vamos também. Então, se a gente vive bem, se vive esse amor de Deus, as glórias do mundo, meus irmãos, são todas passageiras. Todas passageiras. As glórias, as homenagens que fazem a nós, a maioria das vezes nem são feitas a nós, são feitas a coisas que nós podemos fazer pelas pessoas, a cargos que nós temos, ou interesses. Então não vamos nos colocar, nos fiar nas glórias do mundo. Tudo passa. Nós temos é que aprender a viver. E como eu disse, caminhada, na estrada, vida de fé e vida de caridade. Vida de fé e de amor, só isso. O resto é fechar os olhos e esperar a eternidade. E vai ser tão bom quando a gente chegar para Jesus, né?
aquele com quem nós falamos tantas vezes, né? No sacrário, recebemos da comunhão, né? Vai ser tão gostoso, né? Chegar assim, oh, que bom, agora eu estou vendo face a face, né? Que maravilha, né? E Jesus vai dizer para nós, puxa, conversamos tanto, né? Tantos anos, agora fica aqui comigo eternamente, né? Coloquemos, pois, sob a proteção de Maria, porque Nossa Senhora, ela é uma mãe tão amorosa, né? Tão carinhosa. Quando a gente diz que ela é saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores, e quando a gente reza todos os dias, né, saudando Maria, na Ave Maria, depois pedindo a ela, né, na segunda parte, né, a primeira é uma saudação, a segunda é um pedido, né, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, né, como dizemos na Salve Rainha, né, e no fim desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, né? Então, é uma garantia nessa caminhada, caminharmos juntos com Nossa Senhora. Por isso, qualquer que seja a vida de vocês, por qualquer dificuldade que tenham, ou inconstâncias que nós temos tantas vezes, nunca percam o amor a Nossa Senhora, nunca deixem de rezar. Pelo menos 3 Ave Marias à noite antes de dormir. Mesmo que estiver deitado, lembrar, reza ali mesmo, toda noite. Eu tenho certeza que na hora Nossa Senhora vai dizer, tá bom, você pediu tanto, 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 estou aqui. E ela nos socorre. Peçamos, pois, a ela que nos dê essa vida de fé e de esperança e de amor, né? Para que nessa caminhada, né, nós possamos chegar à vida eterna, que é a única coisa que interessa, né? Estava lembrando da Cândida na última vez que ela confessou, né? Evidentemente aqui eu não vou falar a confissão dela, que não pode, né? Nem interessa para ninguém, mas sempre, quando eu saí, ela queria confessar, eu estava aqui, só tinha ela, estava atrasado, vem Cândida, ela entra. Ela confessou direitinho, deu absolvição, saiu feliz da vida, né? A Cândida foi a mulher do servir. Do servir, né? Sempre a servir. É a tia, né? Servia. Então a gente aprende também esse exemplo, né? Apesar das suas limitações, ela servia. Até com um sorriso ela servia. Bom, que Deus então abençoe a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.